Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda! Ah, Londrina, sua cidade maravilhosa! Que você esteja em paz, Londrina, que você esteja com as suas ruas tranquilas, com as suas praças bonitas, arborizadas, esse lago maravilhoso, e são vários os lagos na cidade de Londrina. Para você que não é daqui, que está nesse momento desembarcando em Londrina, nos hotéis de Londrina, seja muito bem-vindo, que essa cidade me recebeu, que eu sou paulistano, sou corintiano, sou um cara que veio para cá no tempo que eu tinha cabelo ainda, fui muito bem recebido nessa cidade, eu tenho certeza absoluta que você também, se não nasceu aqui, é muito bem-vindo. E o bate-papo de hoje, para você que pela primeira vez está curtindo o nosso podcast, é o seguinte: como que é a profissão desses jornalistas que ficam à frente de tantas responsabilidades nos órgãos públicos? Por isso que eu tenho aqui o Alexandre Sanches, o Marcelo Frazão e o Zé Otávio. O nome completo desses caras o Zé mesmo, é José Otávio Sancho Hereno. Mas ninguém conhece esse sujeito com esse nome. É o Zé. Cadê o Zé lá da prefeitura? Cadê o Frazão lá da prefeitura? Cadê o Alexandre lá da prefeitura? Então, senhoras e senhores, salva de palma para esse cara. Vocês me batem. Aê! Maravilha! Dezenas e dezenas de pessoas nesse estúdio, hein, cara? Que bacana. Ô, rapaziada, obrigado primeiro por vocês estarem aqui, tirar vocês no sábado de manhã e aí vocês ficarem um tempinho sem atender o celular, porque a primeira coisa que eu tenho que registrar, não há um momento das minhas necessidades de interlocução ou de contato com o prefeito ou com secretários que vocês não me atendem, seja à noite, seja no final de semana, mas vocês não são funcionário público, o certo não é trabalhar tipo das 8 até as 5 horas e depois abandonar o celular? Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Por que vocês ficam assim, dando essa moral toda assim, hein, cara, hein? Porque, ô Zé, por que você me atende no feriado, Zé? O Zé sabe melhor, o que mais sabe Eu disso. sou elétrico, né? Então, assim, não tem... Eu fico 24 horas ligado. Mas já era assim? Já era assim. Eu sempre fui assim. Na verdade, assim... Porque eu tenho esse trabalho de assessoria já há um certo tempo, né, Marcão? Primeiro, até desejar um bom dia ao seu ouvinte, a vocês todos, né? Que bonita sua abertura, Marcão. Legal, né? Que Londrina é uma cidade de braços abertos a gente vai falar todos. Dela, né? Em vez de falar de qualquer partido político, de qualquer empresa, tal. Que tal falar sobre como ela? Como ela não fala muito e ela fala bastante, então a gente gosta, eu pelo menos gosto assim, Londrina é sua linda, ó, a Londrina gosta da gente, tá, pessoal? Pode vir pra cá que ela gosta da gente, ou seja, nós todos falamos por ela. Ela acolhe, não tem cidade mais acolhedora. Sabe a minha opinião é o seguinte, se você não gosta da cidade que você mora, não fala nada dela, você tá aqui. Por que você não vai embora então? Para de falar mal da cidade. Observar detalhes a serem ajeitados e arrumados é aqui, Nova York, Sydney, dizer Tóquio. que não precisa fazer nada, mentira. Sempre tem coisa para fazer, né? Então. Agora, falar mal, nós estamos perdendo para outras cidades vizinhas por aí, tem muita gente que eles devem ter se reunido e falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos falar mal só pra gente e para todo mundo para fora, a gente fala super bem, para atrair exatamente, às vezes, mais recursos para trabalhar na nossa cidade. Por isso que eu amo essa cidade, mesmo sendo paulistano, e eu quero depois perguntar onde é que vocês nasceram, e eu concordo plenamente com você. Fala bem. Se me permite só fazer uma observação na fala de vocês, eu acho que aqui, de todos nós, eu sou o que viajou mais cidades aqui profissionalmente ou fora disso. Eu morei em Francisco Beltrão, Ivaiporã, Maringá, Guarapuava, Curitiba, quase, São José dos Pinhais, trabalhei em Ibiporã, trabalhei em Assis, São Paulo. Com o pai ou com o profissional já? Com o pai em Francisco Beltrão e Ivaiporã. E como profissional em todas essas outras cidades. E pode falar, Londrina realmente não é porque a minha família é daqui, meus irmãos todos nasceram aqui, eu sou o único que não nasceu em Londrina, mas fiquei, do meu nascimento, coisa curta, mas Londrina é diferenciada, Londrina é uma cidade especial, Londrina tem essa acolhida, essa característica, esse coração aberto, tanto é que o hino de Londrina Londrina, cidade de braços abertos. Exatamente. Né? Pouco então, explorado, por sinal, viu, o hino. Eu fiz um vídeo mais bonitos. Eu fiz um vídeo em 2018 que eu fiz questão de pegar vários profissionais com os braços abertos a partir das aeromoças. Aeromoça, na época não tinha Uber.
Então eu fiz o taxista, eu fiz o policial, cheguei aí nos pilotos de helicóptero, todos eles estavam primeiro com a cara fechada lá no aeroporto, depois eles abriram os braços. Eu fui na torcida de Londrina por cima de um jogo, todo mundo abriu os braços. No Marista, um show cheio. Falei, pessoal, desculpa aí atrapalhar o show um pouquinho antes. Abre os braços, eu vou colocar o hino da cidade de Londrina. Londrina, cidade de braços abertos. Todo mundo abriu os braços. Esse vídeo é inédito ainda. Ah, não tem? Não, porque eu ia pedir endereço para assistir. Ainda. Porque eu percebi que o nosso cartão postal é esse. Mas deixa eu identificar vocês um pouquinho antes. O Zé, profissional há 25 anos, graduado pela UEL, coordenador do Núcleo de Comunicação da Prefeitura desde janeiro de 2021, cargo que também ocupou entre 2009 e 2012, foi assessor de imprensa do CMTU de 2017 a 2020. Docente também no curso de jornalismo da Faculdade Norte Pioneiro e apresentador e redator do programa da Rádio Brasil Sul, além de assessor de comunicação para sindicatos, parlamentares, partidos políticos, entidades e classe. Esse é um breve currículo, né? Porque esses caras trabalham tanto. Se a gente começar a falar com o Alexandre aqui, o Alexandre, então, cara, se tivesse passaporte para quem anda de ônibus, né, cara, anda de carro, porque para quem visitou o país é passaporte. Agora, para quem visitou cidade, tem o quê, cara? Tem história para contar, né, cara? Tem história para contar, viu? E o Alexandre também. Ah, não, Alexandre, não dá para ler tudo isso aqui, não. Não. Era resumido o currículo. Alexandre. Formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela UEL também, em 92, desde então, atuando como jornalista em praticamente todas as áreas da profissão. Trabalhou em televisão na TV Cidade. Vamos falar nisso, cara. A gente viajou junto, ele lembrou, pai. Impresso, foi redator e pauteiro da Folha de Londrina, editor-chefe do Diário de Guarapuava, editor-chefe de reportagem do Diário do Norte. Cara, realizou diversos trabalhos de freelance para publicações como a revista da Silva, empresa de publicidade. Na prefeitura, entrou em janeiro de 2017 com o prefeito Marcelo Belinato, assumiu a função de coordenador do Núcleo de Comunicação. Cara, não vou ler. Cara, olha quanta coisa que esses caras fazem. E também o Marcelo Frazão. Aê, Marcelo Frazão, tá vendo? O Marcelo já resumiu. Não resumiu nada. Ele trouxe Só o Zé resumiu. Jornalista no programa Compra Londrina. Que baita projeto é esse? Cara, que iniciativa. É legal, né? Ele foi testemunha de um jornal que renasceu das cinzas, foi ao auge e mais tarde morreu de vez. Depois a gente fala sobre isso. Marcelo Frazão, jornalista formado na UEL, atuou por 10 anos no Jornal de Londrina, o JL, extinto em 2015. Enterrar o jornal é uma experiência de poucos, costuma contar. Também comentou nas rádios CBN e Paiquerê. MBA em Gerenciamento de Projetos, membro da ONG Meio Ambiente Equilibrado. Com outros jornalistas de Londrina, fez um documentário independente, Ilha Mutum, a história dos pescadores sem rio. Atualmente coordena o programa Compra Londrina da Secretaria Municipal de Londrina. Tem muita coisa bacana. Agora, senhores, a gente brinca com o fato de que hoje a gente tem um cargo bacana, mas tá bom, quem está nos ouvindo tem que entender que de alguma forma vocês chegaram onde vocês estão por capacidade, por lideranças e por aquelas coisas diferentes que a gente faz nas nossas profissões, porque as dificuldades existem para todo mundo, vocês tiveram que estudar, vocês tiveram que trabalhar, né? Frazão, um pouco da sua vida antes de chegar onde você chegou, nascido onde? No Espírito Santo, eu sou capixaba de Guarapari. De Guarapari? Guarapari, muita gente de Londrina já foi nas praias de Guarapari. Será que ele é bronzeado assim? Com certeza, com certeza. Sempre eu encontro o pessoal que já fui no litoral. Você sempre teve esse estilão hippie dos anos 70? Sim. Sim. É um pouquinho. Pretendo continuar com ele, inclusive. Eu não posso falar nada de cabelo, porque o cabelo, pessoal, cabelão, né? Pra quem está nos ouvindo, o Frazão é um cara com a barba legal, cabelo branco amarrado, estilão aqueles hippie, né? 1970, mais ou menos. Elogios. Essa Guarapari está em você um pouco ainda? Sim, com certeza, com certeza. Você morar na praia, Marcão, realmente uma experiência muito diferente de você morar no interior, né? Exatamente. Então, se você ter acesso a todo dia, poder ir numa praia, jogar bola, jogar futebol, jogar vôlei, correr na areia, nadar, é muito legal essa experiência. A praia dos mineiros, né, cara? Sim, sem Minas dúvida. desce tudo pra lá. É a praia mais perto de Minas Gerais? Sim, sim. Então, assim, eu sou natural do litoral. Nascido lá? Nascido lá e, ao mesmo tempo, assim, com muito orgulho também de morar no interior, né? Então, assim, hoje eu me sinto, não vou dizer que dividido, porque eu virei londrinense, né? Você vai sempre pra lá? Não vou mais, mas eu vou em outros litorais onde, né, digo, por já conhecer tanto Guarapari, eu prefiro, às vezes, viajar o litoral de outras formas, né? Legal. Papai e mamãe faziam o que lá? Minha mãe sempre foi assistente social.
E eu acho que isso é boa parte do que me tornou jornalista, né? Você então, via ela trabalhando, sim, chegava sim. em casa, comentava as coisas que estavam Muito, acontecendo. na verdade eu vivia muito a vida dela como assistente social, né? Então ela lidava com menores, né? Menores infratores, Como sempre menores tenho em situação resgate. de violência, e eu vi muitas coisas numa época que nem existia o ECA ainda, né? Que não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu via como era bárbaro o tratamento exatamente de menores infratores, né? Numa época que não existia nenhuma regra de nada. E a minha mãe como uma lutadora, assim, né? Você vê sua mãe fazendo isso e fala, cara, é um exemplo. Sim, sem dúvida. Então, assim, o senso de justiça social. Eu lembro da minha mãe muitas vezes, assim, lidando com moradores de rua, porque eu ia com ela algumas vezes pro trabalho. Olha que incrível, Quantos né? anos isso? Você? Com 8, 9 anos, né? Assim, Cara, como 10 incute anos. isso na gente, sim, né, sim. velho? Aí eu falo assim, até brinco, eu falo, eu me sinto que eu era uma criança velha, porque eu já via os Entendi problemas as sociais, mazelas, sim, sem né? dúvida, desde muito cedo, né? Então isso me marcou muito, me fez nascer um senso de justiça que eu acho que funda a profissão de jornalista, né? A gente é muito fundado na indignação, principalmente nas questões Em sociais. querer né? revelar aquilo para mais pessoas. Em né? querer mudar isso, né? Em querer transformar. Eu acho que isso é hoje o que a gente faz na prefeitura, inclusive. Também. É transformar essas realidades, né? Cruas que a gente percebe desde sempre. né? E aí, 12, 13 anos, você lembra de ter trabalhado pela primeira vez com alguma coisa? Na verdade, sim, a vida na praia, eu trabalhava vendendo coisas na praia, né? Pra um bico ali, né, fazendo... Já acertei, tava lá fazendo um bico, Cara, aquela vendia de tatuagem tudo. de rena. Não, vendia, por exemplo, eu lembro que eu adorava gibis, né? Eu tinha muitos gibis, Quem? muitos. De Turma quem? da Mônica, tio Patinhas, mesmo? da Disney, né? Muitos mesmo. E aí, quando os turistas vinham, eu pegava minha coleção de gibis, estendia ali no calçadão e vendia gibi pra caramba. Os turistas adoravam. Então, assim, eu acumulava, comprava muitos gibis, né, pra ler, 13, gostava 14, muito. 15 anos. Isso. E aí, quando vinha o verão, eu botava ali Ele já tinha um a esteirinha. seco na praia. Sim, e era literalmente no calçadão, assim, estendia a Guarapari. esteirinha. Sim, no Beco da Fome, não sei se você Sim, chegou conheço. a lembrar. Então eu estendia uma esteira de praia ali e vendia os gibis e era muito interessante, assim. Mas tudo isso muito conectado, né? E depois eu me tornaria jornalista. Então, assim, você vê que essas questões, elas fundam a gente, fazem parte da gente e acompanham costurando a gente. Vai, né? Vai costurando costurando. essa coxa de retalho Sim. que somos nós. Né? E Sim. depois eu vou perguntar a mesma coisa pra vocês. E já com essa idade, assim, eu brinco, eu era criança velha porque eu já lia Veja, já lia National Geographic. Primeiro que você tinha que ler pra vender também. Sim, Pra poder também. defender o teu produto, né? Sim, Defender sim. o seu produto. Meu avô era um grande colecionador de revistas, inclusive da National Geographic. Então, assim, ele tinha uma mini biblioteca de revistas, assim, muito Que legal. cara. E eu... A Manchete? Sim, sem dúvida. E programas de TV também, Quatro Rodas. consumia. Quatro Rodas, a Manchete. E, assim, jornais, revistas, sempre foi um universo que teve muito perto de mim. As enciclopédias, né, que todo mundo aqui viveu Barça. também. Barça, Mirador. Então, assim, são questões que hoje você fala, nossa, como que a gente se torna aquilo que a gente é hoje, né? Exatamente. E aí, Londrina, como que pintou Londrina na sua vida? E aí, olha que interessante, a minha mãe, ela é ameaçada por uma circunstância específica, enfim, não vou entrar tanto Tá. em detalhes. Mas foi ameaçada. Ela foi ameaçada de morte numa circunstância da profissão dela, né, ali do trato do serviço social, e aí a gente literalmente abandona a cidade, a gente sai, né, porque assim, a gente sentiu que a vida da família estava em risco, de uma forma muito determinante, Sintosa, né? E aí a gente decide ir para o interior de São Paulo, onde já vivia uma parte da família em Fernandópolis, Sim. que é perto de São José do Rio Preto. E lá no interior de São Paulo, com 16, 17 anos, aí eu tenho acesso aos vestibulares aqui do interior do Paraná e de outros locais do país também. Faço vestibular e me passo na eu tô Universidade pensando em Estadual fazer de em algum Londrina. lugar. Vai fazer na UEL, então. Isso, aí eu visito Londrina, vejo inclusive o Marcão Careca da TV Mix durante o vestibular. Né, sim, eu ligava a TV, né, mesmo durante as provas, eu falei, o que será que tem na TV em Londrina? E tinha o Marcão Careca lá, né? É mesmo, E aí, enfim, a partir disso, fui criando pequenas E conexões. também pelo programa conseguia ver a cidade, em eventos que às vezes você não conseguia entrar. Esse era o meu propósito. Sim, sem dúvida, que eu não tinha a mínima ideia do que era Londrina, né? E quando eu chego aqui... Com quantos anos? E começo... 17 anos, né? Entrando aqui 18 na anos. faculdade, 18, né? Quando você chegou em Londrina, ônibus?
Ônibus Na rodoviária? 305, 300... Ah, você diz o... Sim, chegou? ônibus na rodoviária, Viação Garcia, tinha outras viações que Ficou faziam numa interior de pensão? São Paulo. Sim, a pensão da Dona Angelina, aqui perto do terminal. Inclusive, morei com o Rodrigo Linhares. Olha só, quando Olha o Rodrigo só, Linhares chega nossa, em Londrina, que legal. a gente morou na mesma pensão. Rodrigo, um abração aí, é um cara que eu ouço todo dia também na Pai Querer. Então, assim, é ali que começa, então, o mundo de Londrina, na pensão da Dona Angelina, aqui perto do terminal. Bicho. Os grandes resgates que costuram, né? Que Sim. vão soldando a nossa vida. Eu sempre pergunto assim, essas coisas, porque assim, hoje, simples, você dá uma entrevista, troca uma ideia, não, vamos resgatar, nós estamos resgatando a Dona Geni, estamos resgatando a sua mãe, a gente acaba resgatando dizendo, gente, como pessoas são importantes na nossa vida, né? Que estão moldando tudo isso. Como exemplo também para os mais jovens que de repente falam, cara, mas será? Não abra mão do seu avô, do seu pai, da sua mãe, né? Das pessoas mais velhas, que isso forma, não estou dizendo nem sobre caráter, nem como comportamento, é uma vida como um todo, não é? E aí passa na UEL. E aí me torno londrinense, né? Porque quem chega em Londrina se torna londrinense. Eu não Sai tenho- da pensão da Dona Geni. da Dona Angelina, e Angelina. aí vou morar com os amigos, né? Enfim, aí até pessoas que eu conheci na própria pensão, né? Depois a gente cria a República, enfim, aí é aquela vida de UEL que aí todo mundo, né, já sabe, muita festa, muita curso de jornalismo, né? Um curso realmente assim muito interessante, abre assim a porta, não é para uma profissão, abre a porta para a vida, Pra né? vida, Para você sim, ver sim. histórias dos outros, né? Para você entender até as relações humanas, né? E aí estamos aí hoje na Prefeitura de Londrina, e na verdade você olha essa caminhada, parece sempre no mesmo caminho, né? Assim, é muito interessante isso, né? Muito bem. Alexandre, é o seguinte. Então tá, aí, né? Esse ser viajante nasce onde? Antes de você começar a ser um caixeiro viajante, onde você nasceu? Nasci em Rolândia, Aqui do lado. aqui do lado. Meus pais casaram e meu pai, iniciando a carreira no Banco do Brasil, foi transferido para Rolândia e 9 meses exato após o casamento deles, 10 meses, nasci. Eles casaram 4 de fevereiro, eu 4 de dezembro de 67 nasci em Rolândia. Legal. Mas ainda bebê, eles retornaram para Londrina, onde meu pai fez a carreira dele. E eu toquei aqui, cresci em vários bairros aqui de Londrina. Primeiro que você chegou aqui, você lembra? A Rua Monte Castelo, ali atrás do muro do antigo do Canadá Country Club. Sei. Morei ali. Londrina acabava ali. O Humaitá não tinha, era um barranco. Você tinha o barracão da madeireira, lá na Rua Maringá. Lá em cima, né? Sim. Você só tinha aquele barracão. Então, a minha infância foi ali, rua de terra, criança. Chegou a trabalhar nessa fase como office Não, boy? não. Hum? Não, meu pai, ele fazia questão que a gente estudasse, incentivava a questão do estudo. Queria que você entrasse no Banco do Brasil também, não? A família quis. Até porque tem outros membros da família que são Bancários. são bancários aposentados também do Banco do Brasil, né? Você tem conta no Banco do Brasil até hoje, não? Não. não. Mas o meu pai tem a mesma conta desde quando ele entrou, é a mesma Eita, conta Você até tá hoje. brincando, cara, é mesmo? Ele tem quantos anos? O meu pai tá com 76. Ah, é novo, pô. Você tá com quantos anos? Eu tô com 55. Você tá com quantos anos, Frazão? Tô com 44. E você, Zé? Eu faço 48 terça-feira. Ó, vai ter festa nisso aí. Ô, Alexandre, e aí? Primeiro emprego? O primeiro emprego foi na UEL, já logo após o serviço militar. Prestei Você serviu onde? Aqui? Aqui em Londrina. Você serviu aqui? Eu sou da turma de 86, do tiro de guerra. A gente se reúne, a turma, direto. Inclusive, boa parte desses amigos, o Osório, o Gomes, o Osni, né, e tantos outros estão prestigiando, estão ouvindo aqui, acompanhando a programação. Toda vez que eu vou participar de algum programa, eu divido o link com eles, né? O César Ferro, que está sempre participando com Linhares no programa de esporte, está discutindo e tal. Audiência cativa conosco, então um abraço para a turma de 86. Em 87, eu fui contratado para trabalhar na UEL, comecei trabalhando no César, né, com o pessoal de Direito. Então conheci o Alex Canziani nessa época. O Alex era estudante de Direito, era presidente do Centro Acadêmico de Direito. Conheci ele lá, por quê? Porque eu era do administrativo ali na secretaria.
Então eu era meio faz tudo ali. E trabalhava no Xerox Xerox. do César. Era um poder, viu? Trabalhar no Xerox Demais, era um poder, viu? Ele Trabalhava- Poder reproduzir. Era o nicho de poder. Era Xerox. E na faculdade, Era Xerox? em 88, quando eu entrei no curso, nós éramos em 3 Alexandres. O Alexandre Lúcio Martins, o índio, que veio de Martinópolis, hoje reside em Presidente Prudente. O Alexandre Seixas, o velho, ele acabou deixando o curso de comunicação e foi para o curso de agronomia. E o Alexandre Sanches Vicente, que não tinha apelido algum. Só que aí começou aquela coisa, eu tenho um texto aqui para tirar, deixa com o Alexandre lá no Xerox, deixa com o Alexandre no Xerox, deixa no Xerox, deixa com o Xerox. Pronto. Tanto é que nós temos amigos Virou a hoje coisa. que só me conhecem por Xerox. A partir de hoje, amigo, você, os 100 mil pessoas que estão Ouvidor. nos ouvidos. O Xerox, que maravilha. E aí sim, engatinhando ainda dentro da universidade, né? Fazendo Isso. todos esses contatos. Você chegou a conhecer o Frazão lá na época? Não, o Frazão eu conheci já na vida profissional. Na vida profissional. Tanto não ele quanto o Zé. O Zé, eu conheci ele em 2010, com um projeto que nós tínhamos do Diário.com, do Diário do Norte do Paraná, o Instituto Diário do Norte do Paraná de Maringá. Trouxe a plataforma online para cá e nós convidamos o Zé para ser nosso blogueiro. Então, a partir daí que eu blogueiro. comecei a ter o contato com o Zé e uma afinidade maior aí nesse sentido. Mas conhecia a esposa dele, a Elzinha. A Elzinha é minha contemporânea da faculdade. Que legal, e aí vocês se encontraram profissionalmente. O Zé, nascido onde, Zé? Marcão, eu nasci em Promissão. Promissão fica ali em São Paulo, na fronteira quase. Ó, aqui. legal, hein? É, Promissão, pra qual missão? Promissão. é a terra prometida, né? O pessoal fala. Papai faz? O papai é vivo? Sim, meu pai é vivo, Mamãe? ele trabalhava em meu pai trabalhou na Setenco Engenharia, que era uma empresa que construía barragens na época. Então ele entrou na barragem de Barra Bonita, que é a terra dele, da família dele, e de lá eles foram construir a barragem de Promissão, foi onde encontrou a minha mãe, que a minha mãe era de Promissão. Olha que E legal. como a gente morou um tempo lá, os filhos nasceram por lá, né? Aí acabou depois voltando foi para Osasco, Mogi das Cruzes e acabou voltando para Barra Bonita, onde fixou residência. Ele comprou um bar na época. Isso estou falando de 1983 por aí, bem antigo. E aí tocou um bar um tempo, se aposentou, ficou por lá. E a minha mãe era professora, né? Como o Frazão falou, acho que também foi um exemplo para mim, né? Porque eu também lia muito, gostava muito de ler gibi. E como eu era de São Paulo, torcia para o Corinthians, né? Sim. O nosso Corinthians. E o meu pai sempre comprava a extinta revista Placar. Comprava a revista Placar e a Gazeta Esportiva. que Devorava, né? E lia todo dia, né? A Gazeta Esportiva, Placar. Aí, Quantos com anos isso? 13, 14 anos? Não, isso com 10, 11. 10, 11. É, tipo, pequeno. E aí com 14 eu também já li a Veja também. Que a Crianças idosas já, né? É isso. Crianças A idosas. Veja tinha era assim, todo mundo lia Veja. Todo né? mundo, A Veja todo tinha mundo, uma todo influência muito grande. Era uma revista. Nós esperávamos chegar na segunda-feira. Para Chegava pegar a domingo à noite, se eu Veja, não me engano, né? exatamente, entendeu? Então, assim, isso tudo foi ajudando na formação. E aquele desejo de ser jornalista, né? Eu lembro que com 15 anos eu trabalhei na Rádio da Barra, fazia plantão esportivo, né? Tipo, acompanhando os jogos regionais, falando no meio da transmissão. E aí acabou vindo pra cá, né? Tipo, na questão de prestei o UEL, como tinha prestado o Nesp, FUVEST, Unicamp, lá em São Paulo. E acabei vindo, passei, e que nem eu contei aqui antes, no dia 28 de fevereiro de 1994, eu pisei em Londrina e me tornei um londrinense, que nem você falou. Eu tô fazendo 48 anos, 30 anos da minha vida aqui em Londrina. Foi pra pensão também? Fui pra, como é que fala? República. República. Eu tinha um amigo lá de Barra Bonita, cheguei com ele e fui morar numa república ali na JK, ali do lado daquele posto perto da Montésia. Sei. Morei num apartamento ali, depois fui morar na rua Pedro Marcos Prada, nos predinhos que tem ali do lado do universitário hoje.
E depois morei muito tempo na Rua do Escoteiro, que é aquela rua atrás da Sanepar. Enquanto fazia a universidade. Universidade, exatamente. E o Zé foi meu veterano da faculdade. Conheço o Zé nos movimentos da faculdade. É verdade. E os grandes movimentos e pensamentos. Exatamente. Porque na época eu também fui do movimento estudantil, né? E, do centro acadêmico, DCE, que a gente fazia festa, essas coisas, né? Então era bem bacana. Foi um tempo intenso, assim. A universidade foi intenso, né? Bem legal, né? Olha como eu desfrutei bastante de lá, não posso reclamar, não. Assim, na minha formação, na minha. Entendeu? Concepção assim, do pensamento como um todo, né? Somente da cidade, exatamente, né? O resgate das nossas vidas. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. E aí, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, a gente continua batendo papo. Para você que está nos ouvindo, a gente volta dentro de alguns minutinhos. E o bate-papo continua sendo sobre pessoas que hoje estão na comunicação, já perceberam que Londrina é essa Londrina quando eles eram estudantes e vieram para cá. Pessoal, a gente já volta e a gente continua pelo YouTube. Eu fiz parte do CA, do CAFCA. O CAFCA, Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico Frei Caneca, lá eu fiz parte do CAFCA em 89. Inclusive foi um período que teve o quebra-quebra lá no terminal urbano. Nossa, no recém-inaugurado terminal urbano. Verdade. Né? E o presidente nosso da época, Ernesto Zanon, hoje é assessor de comunicação da Prefeitura de Guarulhos. Ele apanhou da PM lá e despertou a veia política dele. Que até então ele era presidente do CA, mas era aquela coisa mais branda, mais branda. A veia revolucionária dele foi a hora que ele apanhou ali. Rapaz, tem história. Aquele Frei Caneca tem história. E desperta essas coisas na gente, né, Frazão? Exemplo, eu achei bem legal o quanto e desde o primeiro programa aqui eu fiquei pensando, eu falei, gente, na cidade tem tantos bons jornalistas, articuladores, repórteres, e aí a gente acumula todas as nossas vidas naquilo que a gente vai dar entrevista. Mas um pensamento é assim, se eu estou falando com o governador hoje, o que levou ele até o cargo de governador, de deputado, de juiz, de jornalista? Vocês têm cargos públicos. E aí me veio exatamente esse pensamento, porque há muitos anos atrás, quando dei minha primeira entrevista, alguém fez a mesma coisa comigo. Ô, Marcão, que bacana, que legal. Hoje o Marcão Caneca faz. Marcão, e daí? Quem você acha que te influenciou? Parei para pensar, falei, rapaz, é verdade. Eu vou fazer isso com todos os meus entrevistados. Que levou vocês a fazer isso, né? Você vê pai, mãe, não é? Um vô. Cara, o vô. Vô é uma coisa muito legal de você ter em casa. Quem tem, cara, valorize. Rapaz, eu me lembro de vó. Minha avó contava aquelas histórias legais e você teve um vô com um cara colecionador de revista, cara, de livro. Olha que coisa bacana, cara. Atrás, não era? Ele era um patrimônio. Ele detinha informação de tudo, né? Sim, era difícil acesso. Ele falou um negócio, não sei se você falou no ar ou fora, quando falou da... tem que falar. Falou da Barça. Sim. Cara, as pessoas tem gente hoje que nem sabe o que é Barça. Tem que explicar. Tem que explicar. Tem que explicar para nós. Era o Google antigo, gente. Era a forma de. A galera que tá pelo Google aí, eu acho, o ouvinte às vezes está distante de tudo isso. Pô, o pessoal que tá navegando pela internet agora, Barça Larousse, era o seguinte: era uma coleção de enciclopédias que ela era, primeiro, esteticamente linda para se colocar na parede. Eram uns 80 livros, mais ou menos. Depois, a família comprava, passava um cara de Kombi, de caminhonete, vendia, e o pai passava uma eternidade pagando aquilo para os filhos. Formava herança. Você tem a Barça e estuda. E eu me lembro que os primeiros bichos diferentes que eu descobri, como chama aquele bicho que tem pena, que nada, que voa? Ornitorrinco. O primeiro ornitorrinco, eu falei, cara, esse bicho não existe no mundo, cara. Ele voa, nada, corre. Eu lembro que eu vi da Barça. E é um tem mamífero. Pata, tem bico, tem pata de pato, tem bico de pato, não é? E tem corpo de mamífero. Vocês lembram do chocolate surpresa? Que via também as figuras dos animais da Mata Atlântica. Cartãozinho. Como a gente aprendia com tudo
tudo, né? É Ele é tudo incrível, aprendizado. com chiclete, Não, com eu vou- chocolate, eu vou- com revista. Oi, os Pra- caras não, eram bons nisso, né? Eu vou- A indústria era boa nisso. Resgatava Sim. por aí, Sim. né? O Então, consumidor. eu vou numa E coisa mais hoje antiga. pega tudo pela internet. Eu vou numa coisa mais Perdeu antiga. o papel. Você né? sabe que Papel. a primeira gente foi habituado enciclopédia a de casa, buscar. Sim. ela se Entendeu? chama Mas- Enciclopédia Tudo, da editora Abril. Tudo. É. Mas essa enciclopédia, era vendida em fascículos semanais pela banca. E meu pai comprou Comprava, todos os fascículos, depois mandou encadernar. Tem até hoje na casa do meu pai a enciclopédia Tudo. Olha só. Ah, a Folha de Comprava São por Paulo fascículos. Dava fascículos, lembra? Pode continuar aí, povo. É Para muito- você, Tá? para você que está nos assistindo agora, nós estamos aqui trocando ideia a respeito de vida. Ó, que acabei de achar a enciclopédia Tudo da Abril. Isso. Ah, tá Rapaz, tem aqui para vender no Mercado Livre se quiser. Mas hoje você não compra mais em fascículos. Agora Não, você já né? compra ela Inteira, né? sim. Mas na olha época você isso, comprava cara. fascículos semanais na banca. Enciclopédia britânica. A britânica. E você vê o papel das bancas de revista, né? Que Meu que Deus, na nossa Marcelo. infância foi Não, era é- uma casa, uma Cara, banca de revista ei, era galera, uma casa a nossa. gente era amigo do cara, porque a Sim. gente deixava a gente folhear. Sim, sim. Meu Deus, a banca do Correio é uma das mais icônicas, né? Sim. A banca que tinha revistas importadas bem no calçadão, Sim. do lado daquele ponto de táxi que tinha aquele senhor que vivia A de ban- paletó a- e gravata, não é verdade? bancas Que, eram, que né? hoje está ali na esquina ali do antigo restaurante Rodeio. Rodeio, Rodeio. a banca Rodeio ali, A banca Rodeio. ela era um supra-sumo. Olha o que ela se transformou hoje. É, exatamente. Não, É. você sabe que eu trabalhei com o Barbosa e acompanhei todo esse processo da retirada Certo. das De coisas do instalações calçadão. O que mais me dói é as bancas. É tipo o bar eu não ligo, tipo Chopão, aquelas coisas que tirou. O grill. É, o grill, que era. Seu tempo do grill. É. Seu tempo do grill. E aí. Pode continuar. E aí, tipo, banca que era assim, que eu também sempre passava pelo calçadão, parava nas bancas. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora estamos também pela 91,7 e o bate-papo aqui continua sendo a educação que nós tivemos, as pessoas que nos influenciaram, né? Os centros acadêmicos, vai moldando tudo isso para chegar até nos dias de hoje. E nos dias de hoje, os senhores fazem parte aí daqueles jornalistas como referência. Não adianta não. Se eu falar para vocês, vocês estão entre os melhores. Logicamente que humildemente você vai falar, não, Marcão, longe disso. Eu acho que eu tô entre os melhores apresentadores de televisão que Londrina já teve. Eu Isso acho. sem isso é dúvida. verdade. Eu acho. Com certeza. Sem dúvida. Ó, Com se, certeza. se tem 200, eu devo estar lá entre os 20. Eu acho. Tá humilde, tá humilde. Eu acho. De rádio, não. Rádio, pelo amor de Deus, eu tô na 91,7, que só tem cara experiente. Sim, obra. Aí eu tô ali aprendendo ainda. A rádio é um veículo novo para mim. Podcast, também tiro de letra, de boa. Eu acho que eu tô no meio lá dos 20 também. Agora, vocês, senhores, vocês estão em cargos importantíssimos. Não adianta fugir a regra dizendo, não, lógico que não, longe disso. Não mente pra mim, não. Vocês estão orgulhosos da profissão que vocês têm e vocês têm profissões importantes, cara, e visadas. Que além de ser importante, cara, vocês têm uma janela de vidro, um telhadão de vidro que é muito complexo. Que eu penso, sabe o quê? Exemplo, parente querendo fazer as coisas, cara, amigo querendo fazer as coisas, vocês ali, meu Deus do céu, e aí vai tendo que ser quase como uma esponja, né, cara? O cara vem, você tem que acumular aquele problema e depois ter bom senso. Ser jornalista, na situação de vocês, é ser um pouco também sociólogo, antropólogo e psicólogo, porque vocês têm que reter toda essa pressão social, essa pressão da população. Cara, vocês não foram formados para isso. Vocês acabaram de contar para mim a vida de vocês. Aí você cai num cargo público e vem marreta da imprensa e vem marreta da população. E aí? O coração, a alma, como responder para tudo isso? E aí, não sei qual, pode começar pelo mais velho, pelo mais novo. E aí? Não é fácil, Marcão. Você, como jornalista, você está sempre do lado do estilingue. Você é sempre do lado do estilingue. Você está vendo, você atira a pedra. A hora que você entra pro setor público, você está do outro lado, você é a vidraça. Lógico, você vai usar a tua expertise para justamente conseguir evitar que essas pedras atinjam a tua vidraça. Você trabalha isso. Ou que elas nem precisam ser Ou que elas nem jogadas, precisam né? ser jogadas. Vai né? na fonte, né? Tenta antecipar. Mas você tenta se antecipar. Mas normalmente, e aí é uma cultura geral do país, né? Você só age reativamente. Você não é proativo. Você só é reativo.
Mas a gente, com a expertise, a gente consegue fazer justamente o contrário. Consegue dar esse contraponto, que eu acho que é isso que é o importante dentro do órgão público, dentro da administração, dentro, né, e não só do órgão público. E o que é legal, que está sendo legal dentro da prefeitura, né, e eu quero puxar um pouco a sardinha a brasa para a nossa sardinha, quantos profissionais, jornalistas, estão à frente de funções de gestores? Você ouve muito, é advogado, é administrador, em posições chaves dentro de administrações públicas. Você não vê jornalistas. Jornalistas são poucos. Eu queria que você salientasse isso de novo. Atenção, pessoal. Ô, parou para ouvir isso? Não. Presta atenção. Então, aqui nós temos jornalistas em funções que poderiam ser outras profissões. Então, eles foram alçados pela capacidade que eles têm. Isso é muito legal. Tanto é que eu estava falando com a Érica, minha esposa, hoje cedo, na hora que saí, tomou café. Eu falei, Érica, no modo geral, o bate-papo com os meus amigos lá, ela falou, cara, você percebeu que eles estão em funções que necessariamente não precisariam ser jornalistas? Eu falei, puta, é verdade, cara. Olha só que bacana. Então, o jornalista, ele passa a exercer cargos que normalmente não seriam o cargo para jornalista. Pode continuar. Sim, desculpa, mas eu quero salientar isso, porque esse é um ponto preponderante. É importante a gente ressaltar isso aí. Porque, ó, tô eu na ouvidoria. A ouvidoria, se você andar pelo Brasil, boa parte dos cargos de ouvidor é deixado para advogados. Porque trata com leis, mas não é leis. Você trata com o povo, você trata com comunicação, você trata... Por que não um jornalista atuar? A lei também faz parte, mas você tem essa questão, né? O Zé Otávio assumiu a chefia de gabinete, uma pasta estratégica, que já foi de um outro jornalista que está dentro da administração, né? Que está hoje à frente do IPU, que é o Tadeu Felizmino, que inclusive foi meu professor na UEL. Né? Tadeu, não sei se chegou a ser professor de vocês, mas foi meu professor. Nós temos a cultura que está hoje com o Bernardo Pellegrini, que também é jornalista, que passou por grandes veículos de comunicação aqui de Londrina, né? O Frazão, que está à frente do Compras Londrina, que é um programa de governo e é uma política pública importante dentro da administração. Em licitação, que é uma coisa complexa no país inteiro, e complexa, né? Está na mão de jornalista, que está dentro de uma pasta. Chefe, secretário, sim, né, que está dentro de uma pasta que é a gestão sim. pública, que é um outro jornalista, que é o Fábio Cavazotti. Sim. Né? Olha só. Nós tivemos o Caio Cesaro, que foi secretário de Cultura, também é jornalista. Exato, né? exato. Ou seja, fora os jornalistas que estão atuando como jornalistas mesmo dentro da administração. E no Compra Londrina tem a Lorena Pires Ostirola, que trabalha comigo, jornalista servidora também. de carreira e jornalista. Ou seja, você tem um leque grande de profissionais de comunicação. Aí você fala, mas eles não ensinam gestão, eles não ensinam na faculdade a ser administradores. Não ensinam. Isso você vai na prática. Só que a experiência que você traz, da tua vivência, no jornalismo, no dia a dia, você transporta. Tudo. Olha que coisa interessante. Zé, e é mais ou menos isso. Eu penso assim, é uma administração que propiciou tudo isso. Só que é o seguinte, ser alçado ao cargo não significa continuar. Sim. Ser alçado não significa continuar. Vocês continuam no cargo, né? O teu dia a dia, Zé, dentro dessas múltiplas funções da prefeitura. Ô, Marcão, primeiro eu quero dar um bom dia. O Marcelo Canhada, secretário de Planejamento, tá te ouvindo e mandou um abração para você. Cara, eu não sei quantos Marcelo nós temos. Grande Marcelo Canhada. Carinho imenso por você. E o Marcelo Cortez, da campanha, que é a responsabilidade no trânsito aqui. Você que está comandando a campanha mandou também um abração para você. Obrigado. E falei que ia falar no ar, né? Porque só responder no zap não é legal. Então, tem alguns recados de amigos aqui. E você merece esses cumprimentos, né? Muito obrigado, muito obrigado. Acho que a nossa, é assim, eu chego todo dia 8 horas da manhã na prefeitura e a saída 10, 9, 8, vai depender do nosso dia, né? É atender as pessoas, muita gente procura, organizar a agenda do prefeito, né? Porque assim, o prefeito tem uma demanda enorme, né? As pessoas procuram ele por vários motivos, gente do povo, gente de todo tipo de qualidade, né? E assim, então nós temos essa tarefa também de organizar esse atendimento, fazer atendimentos em nome dele, representar às vezes ele em algumas ocasiões, em reuniões. Você estava falando do pastor Emanuel, pouco.
Ontem, o pessoal do tiro de guerra, você falou do Sim. tiro de guerra. Eu vi a comunicação. Ontem Tava o senhor cantor, Isso, o cantor ontem o mesmo. deputado Diego Garcia. À 13h tivemos na Câmara para conversar sobre a situação do tiro de guerra, né? Porque agora com as obras da Infraero vai ampliar o aeroporto, 300 milhões de investimento, um negócio fantástico. Londrina já foi o segundo aeroporto que mais cresceu no último ano aqui no Paraná. Seria um bom podcast falar sobre o aeroporto, hein? Trazer Com os certeza. superintendentes. Sim. A Com certeza, CCR vai fazer um investimento de 300 milhões, então nós vamos ter um aeroporto totalmente diferente. Aquele equipamento, vem? Vem, também o ILS está ILS, né? nessa escopa aí da ampliação da pista, tudo, né? E aí vai incomodar um pouquinho. E de vai guerra. pegar um pedacinho do tiro de guerra, exatamente. Então tivemos lá, inclusive, porque assim, o compromisso da prefeitura em manter o tiro de guerra, e aí até fazer um novo projeto, porque ali vai mudar a entrada do tiro de guerra, vai ser entrado pela Rua de Baixo, enfim. Tem um projeto que eles estão fazendo junto com o seu cantor, para que a prefeitura depois possa executá-lo. Cara, o seu cantor tem quase 90 anos, ele é ativo. Exatamente. Ativo. Ele mora aqui na frente, ele é meu vizinho, cara. Não, o seu cantor é uma pessoa que inspira a gente, né? Não é? Você viu a pegada de mão dele como é forte? O cara tem 90 anos, você fala, cara, seu cantor. Parece que ele faz ginástica com a mão, cara. A mão dele é forte, pegada firme. E a lucidez que ele tem, Total. total. Não, o seu cantor tá na linha do seu Francisco Ontivero também, Outro, que também tem né? mais de 90 anos, anda todo dia, não sei quantos quilômetros. Maratonista. Então, assim, enfim, isso é bem bacana, são coisas que nos inspiram, né? E aí é isso, Marcão. Então a gente vai fazendo esse atendimento, prefeitos, secretários, né? Reuniões, Demandas enfim, da população, população, demandas de tudo quanto é- políticos, Isso. demandas de problemas sociais, Isso. todas as demandas possíveis. Exatamente. E a imprensa também. E Fora aí, no núcleo. também tem imprensa hoje, né? Porque daí, como eu acumulo, né? Acaba também atendendo a imprensa. A imprensa Né? também. A imprensa, como o Alexandre falou, né? A gente, na verdade, o papel do assessor de imprensa no órgão público não é negar informação. Pelo contrário, é dar informação. É ter todas as informações. Exatamente. E buscar informar da melhor maneira. Porque às vezes o jeito que a gente informa não é o que o veículo quer. Porque às vezes a pessoa, né? Mas enfim, então a gente tem que trabalhar isso também. Faz parte do nosso dia a dia. Mas é um dia a dia dinâmico. É o que eu sempre falo. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Você sabe que começa com café, né? E Mas aí, não dá para saber o resto. A gente vai trabalhando, mas é uma coisa bem bacana. Acho que a gente tem que ter essa paciência, o diálogo, né? É importante, porque o cidadão que procura a prefeitura tem que ser respeitado, tem que ser ouvido, tem que a gente buscar tentar ajudá-lo dentro daquilo que a legalidade permite. Então, assim, é um trabalho bem bacana. Acho que, assim, é bem diferente dessa questão até de ser assessor do núcleo de comunicação, entendeu? É uma coisa até mais, vamos dizer, política, porque é isso. Vai todo mundo lá, a gente vai Mas quando a gente fala político, dar bom dia é ser Isso, político. é político, exatamente. Ô, Marcão, Isso. pegando carona no que o Zé fala, ontem eu estava comentando com o meu chefe, o Fábio Cavazotti, que é jornalista, Isso. secretário de Gestão Pública, e ele falou muito bem assim, ele falou assim, Marcelo, a vantagem de ser jornalista na administração pública é que a gente consegue ouvir todos os lados, a gente consegue entender Também é uma todas as tendência do circunstâncias. jornalismo. É educado a isso, E né? com isso você resolve melhor as coisas que precisam Gostei, ser resolvidas, gostei. né? Se fosse advogado, pelo lado da lei. Né? Se fosse arquiteto, pelo lado da montagem da E paralelo a estrutura. isso, só um parênteses, porque o jornalista ele tem uma visão ampla, ele não é uma visão fechada, a visão dele 360 total, é muito É o que ampla, o pessoal é o que chama facilita. o generalista de tudo. Generalista, sempre quando assim. Ô, Cavazotti, falar Opa, sobre é um vidraça. prazer, o Cavazotti é o meu chefe, mas ele também é vidraça. Ô, Cavazotti, você também é vidraça. O Cavazotti teve na frente de grandes, né, denúncias e um cara que sempre investigou muito. E ele hoje tem um cargo de chefia muito importante. Com toda certeza, se não estiver nos ouvindo agora, vai Tá nos ouvindo. ouvir depois. Tá ouvindo, tá ouvindo. E aí a gente tem também aqui o Frazão, que sempre também foi vidraça nesse processo todo. Antes da gente sair para o intervalo comercial. Você passou muitos anos, tanto ele como você, denunciando e investigando casos de corrupção, principalmente no JL e na CBN aqui em Londrina. Órgãos públicos de Londrina, especificamente sobre questões envolvendo licitação, que é uma coisa complexa, você nunca sabe começo, meio e fim, né? E hoje você trabalha na prefeitura justamente no setor de licitações.
Como que é? Dá para fazer diferente verdadeiramente? Você consegue avaliar tudo isso? Você senta com o Cavazoc, vocês dois falam, cara, a gente sabe o que acontece, somos jornalistas, a gente teve do outro lado e agora a gente consegue conter essas informações e saber passar para a imprensa. A gente começa agora e continua no intervalo comercial. Isso é muito interessante. O tema de licitação no país, né, Marcão, enfim, dos ouvintes, todo mundo, quando fala em licitação, as pessoas já automaticamente lembram desvio de dinheiro, me ajuda a te ajudar. A palavra, né? Então, assim, já são coisas que ligam a chaga da corrupção. E quando você está do lado de fora e percebe isso, você tem uma atuação que foi o que, né, durante muitos anos, acompanhando os casos em Londrina, em vários órgãos, na própria prefeitura de Londrina, né, muitas questões de corrupção envolvendo várias gestões. E aí, quando você se torna ali parte do processo licitatório, você entende como é possível dar controle, dar transparência, melhorar, tirar essa visão, né, de que licitação é algo tão negativo. Então, na Prefeitura de Londrina hoje, eu até falo, licitação para a gente, para as empresas que ganham, inclusive os pequenos negócios de Londrina, muitos vencendo licitações, significa, na verdade, outra coisa, significa felicidade. Você precisa da licitação para transformar os serviços públicos em algo melhor, então tudo é comprado por licitação, e as empresas também, né, vendendo em licitações, conseguem mais faturamento, então tem uma caminhada bem interessante aí que no próximo bloco a gente convida o ouvinte aqui, e quem está assistindo também, a conhecer um pouco mais de como licitação se torna felicidade, não só sinônimo de corrupção, né? Rapaz, esses caras são muito bons, cara. Eles sabem dos 30 segundos que tá faltando, eles sabem que a gente já vai encerrar, eles sabem que nós estamos entrando... Já dá deixa. Rapaz, é muito bom falar com os meus amigos jornalistas. A gente já volta aqui pela 91,7 e a gente continua pelo YouTube. Solta a música! O microfone, pode abrir o Ele vai microfone. estar o Fábio Cavalzati vai estar logo mais daqui a aqui pouco às ele tá 11 horas, Agora, falando de licitação também. é interessante. Na Rádio Opinião. Acredito que sim. É interessante a questão do Frazão até falar nesse papel dele, da experiência que tiveram com relação à experiência jornalística para detectar aquela fraude dos uniformes. Os uniformes, sem Então, dúvida, olha que sem dúvida. interessante. Não é? Porque eu penso assim, não tenho isso como dados, tá bom, amigos? Assim, mas eu percebo que a maioria das falcatruas, que eu me lembro, alguma coisa desde lá do Collor, lá atrás, da revista Veja, quando a gente via, a revista Veja sempre chegava assim, era um jornalista que detectou isso, foi um jornalista que levantou tal coisa, foi um jornalista no Lava Jato, foi um jornalista... Falei, calma aí, jornalista detetive, não é polícia? Cara, mas o jornalista por si só, eu lembro de outras situações que foram jornalistas que foram detectando situações por ler bastante, é aquilo que vocês falaram. A própria profissão, muitas vezes as pessoas falam, pergunta, Marcão, você foi lá falar com aquele cara não fala com ninguém, falou com você. Eu falei, amigo, primeiro, você tem que entender o corpo falando. Depois você tem que entender o momento da pessoa. Tem cara que chega, o cara tá ali nervoso, o cara tá no celular, o cara tá fazendo alguma coisa, discutindo com as crianças, e fala, posso falar com você? O cara fala, não. Parece que o jornalista tem esse bom senso, cara, e fala, calma, não é o momento. Não sei se é a universidade, são os bancos escolares, não sei se é a família. Quando o cara fala assim, eu quero ser jornalista, porque ele precisa entender pessoas. Isso. Não é isso? Não sei. Não quero colocar palavra na boca de vocês. Mas eu olho o jornalista assim, aquele cara que ele lê um pouco mais, estuda um pouco mais, pesquisa um pouco mais. Não é verdade? Junta tudo isso. Com certeza. Não é? Eu acho que o jornalista ele tem a visão mais holística da sociedade, né? Então, como você falou aí, às vezes na gestão pública é o advogado, é o administrador e tal, e a gente é o advogado, é o administrador, é o arquiteto, é o assistente social. A gente é todo mundo ao mesmo tempo. Essa era a frase da faculdade. O jornalista faz tudo. Ele é médico, ele é psicólogo, ele é engenheiro, ele é advogado, sem ser formado nisso. E uma questão importante, a gente aprende na ética do jornalismo, né? Ô, Samuca, tira a foto nossa aqui. Quando você vai levar no ar, tem que ter responsabilidade. Você não leva qualquer coisa no ar. E isso dá um senso também de responsabilidade para o jornalista, que você não joga uma coisa no ar
aleatória, assim, sem confirmação. Pessoal, fora o texto, né? Entendeu? Então, tudo isso bem nos ajuda isso. também a ter aquele compromisso com a verdade, Sim, compromisso com a verdade, entendeu? né? Isso é muito interessante. Entendeu? Né? Tipo E assim, tem uma outra questão que eu acho que é. que às vezes eu hoje vou falar a gente, que às vezes reclama de jornalista que o cara publica de qualquer jeito as coisas e fala, meu, você nem checou direito, você nem apurou, entendeu? Olha o Rogério aí. Né? Ainda bem que a gente falou do deputado dele, hein? Rogério Cascavel. Mas, ó, existe uma outra questão. Mais um filho de Cascavel aí. Ué, tá aqui, cara. Aí, Rogério Cascavel. Do Gelson Negrão, do Jorge Guirado, da turma de Cascavel, que já Verdade, passou por cara. Londrina, o Tai Londrina. Né? Exatamente. E aqui é o nosso representante de Mas, Cascavel. o Rogério com a esposa dele é prova exatamente Você disso. mudou quantos meses aqui, Rogério? Novembro, olha lá. Ué. Nós saímos ontem à noite exatamente porque eu quero que ele comece a bater perna na cidade. Ele com a esposa. Sabia? Não, precisa mesmo. Mostrar a cidade, né? Olha que legal. Muito bem. E lembrando, ontem foi... Tá Pode falar. no ar já? O dia do turismo, né? Foi lançada a programação do turismo, tem muito de você lá, né? Muito bem, estamos de volta. E aí a gente já volta falando primeiro, que a gente tá falando sobre licitação, e você citou, Zé, sobre o dia do turismo. Isso, Turismo. A Brasel chegou em Londrina há 15 anos atrás, não tinha nem onde se instalar. Se instalou dentro da agência, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Isso. Várias entidades, o Londrina Convention Bureau, aquela logo e toda a estrutura, eu montei dentro da agência. Gosto de entidades, acho legal. Núcleos de turismo, a maioria delas. Isso. APRAS de supermercados, agora a Ecomac de construção. As entidades sérias, competentes, com muita gente bacana, às vezes não tem estrutura. Você imagina você chegar para um cara que é presidente da entidade e falar, amigo, você é um cara sério? Sou. Então tá bom, mas se é sério mesmo, então tá bom. Então, pelo amor de Deus, não me faça caca nenhuma. Vem com a sua entidade para cá, eu te dou a estrutura de agência, te dou o escritório, não precisa pagar nada, não. A tua entidade é séria. Eu fiz isso com 50 entidades na cidade. 50, por quê? Eu penso que a entidade reúne profissionais em função ou em virtude de alguma situação que às vezes não tem aquela estrutura, porque ninguém paga, tá, o cara paga pouquinho e tal. E aí todas, uma delas sobre o turismo da cidade de Londrina, e foi ter um pontapé muito bacana na cidade, né? Só criando o 8 de maio é o Dia Municipal do Turismo. E aí ontem teve lá na prefeitura o lançamento de um calendário. Então vai ter várias ações agora, Rota do Café, a Rota das Catedrais, enfim, vai ter vários grandes eventos do turismo, né? E o que mostra a força de estar articulado, né? Poder público com as entidades. Eu vou trazer para cá a Rota do Café. Que é muito legal, tem muita coisa boa. Muito, né? E o pessoal até falou de transformar o tal do DTI, né? O ponto turístico. Tem um termo que eles usam, assim, Londrina, cada vez mais vocacionar mais para o turismo, né? Tem muita coisa a explorar aqui, né? Eu sempre falei pro pessoal, passam por Londrina. Olha, um dado interessante. Passa por Londrina quase 40 ônibus de turismo todos os dias pelas estradas. Nenhum deles para em Londrina. Igual poderia parar em qualquer lugar. Você teria que ter um ponto. Né? Ponto de informações turísticas. Porque poderia ter, os ônibus passam pelas rodovias, vão embora. Vai para Cascavel, vai para Foz do Iguaçu, vai para Curitiba, para tudo quanto é lugar. E os ônibus de turismo não param em Londrina, porque a gente tem que ter essa atração turística. E eu falo para você que, das minhas experiências, pelos locais onde eu passei, procura se incentivar a questão do turismo. Procura desenvolver essa questão do turismo. Não, pelo menos parar aqui, uma parada de ônibus obrigatória. Por quê? Porque parou aqui, desceu, consumo. Está investindo. É consumo. Está investindo, está comprando lá um salgadinho, mas está deixando dinheiro aqui. Aí é estratégia. Quando você vai na fonte, então você vai na empresa de ônibus, você vai na companhia aérea, você vai lá na base, agrada o motorista, agrada a empresa, fala que você vai bater pneu, que você vai dar água pro cara, vai dar um descanso, e aí descem 40 pessoas para fazer um consumo. A gente está falando sobre E na questão de turismo, que é legal, Marcão, quando eu tenho ido em vários eventos nacionais aí relacionado à ouvidoria, transparência, LGPD, e quando a gente fala de Londrina, a primeira coisa que eles perguntam, qual que é o prato típico de Londrina? Não, nós não temos um prato típico. Já fiz essa pergunta. Nós não temos um prato típico de Londrina, porque Londrina, ela é plural, ela não é uma comunidade tão concentrada. Ela veio gente de tudo quanto é canto, é o primeiro aspecto, nós não temos um prato típico. Mas quando eu começo a mostrar fotos da cidade,
começa a mostrar o que Londrina tem, as pessoas lá de fora falam assim, mas Londrina é tudo isso? Londrina tem tudo isso? Nossa, olha que coisa legal. Tive num evento em novembro do Seminários Nacionais de Ouvidoria, em que eu falei sobre Londrina, defendi Londrina até para ser sede de um dos eventos esse ano. Infelizmente perdemos para São Paulo, mas quando eu falei de Londrina, falei do potencial, falei do que nós temos de estrutura, do que existe com relação a pontos turísticos de visitação, etc., da sua história. As pessoas falaram assim, cara, o que é isso? Aí mandei fotos, aí eles viram a cabine telefônica no formato inglês, acharam o máximo isso. Aí viram a foto do Museu Histórico, viram a foto da Praça Tumi Nakagawa, comecei a mandar uma série de fotos, eles falam, Londrina é isso? Gente, não imagina. Quando a gente fala de turismo, tem um turismo contemplativo, mas tem o turismo ecológico, o turismo social, o turismo de negócios. Tem 17 tipos de turismos diferentes. E Londrina, você falou sobre a Rota do Café, para as próximas semanas eu vou fazer um podcast sobre o café. Lembrar exatamente os tomadores de café, os primeiros plantadores de café, o pessoal do museu. Então, é bem legal a Rota do Café. E a gente estava comentando, novamente voltando, sobre o jornalista depois que sai da universidade, você criterioso. Você não vira um burocrata? Assim, a máquina não te segura, não? De forma nenhuma. Na verdade, é possível manter a adrenalina de jornalista dentro do poder público? Eu tenho absoluta certeza que sim, Marcão. A gente gosta de histórias. Então, por exemplo, no Compra Londrina, uma das coisas... O Fábio Cavazotti, sempre vou dar o crédito para ele. Ele falou assim, a gente tem que formar cases. A gente tem que ser um repositório de ótimas histórias sobre licitações, sobre empresas que venceram dificuldades vencendo licitações, sobre o dinheiro de Londrina ficando mais em Londrina. E hoje, então, por exemplo, eu me sinto um colecionador de histórias de pequenos negócios de Londrina que, sem nem saber nada, às vezes, aprendeu do zero a disputar uma licitação e a fazer um contrato com a prefeitura da cidade onde a gente mora. Temos, né? muitos, por exemplo, o Depósito Betel, lá na Zona Norte, o depósito de material de construção, uma empresa familiar, mais de quase 30 anos de Saúl Elquinde, nunca tinha disputado uma licitação na prefeitura. Aprendeu do zero, manda um abraço pro Caio, lá da família, inclusive, aprendeu do zero uma empresa familiar, Marcão. Normal, comum, de balcão, de rua mesmo. Aprendeu do zero a disputar uma licitação lá no Compra Londrina e hoje é um dos fornecedores da prefeitura. Teve um faturamento ótimo no ano passado. A Frigelon, que é de ar-condicionado, mantém o ar-condicionado ali da Twin Towers, é o fornecedor de manutenção de ar-condicionado da Prefeitura de Londrina. A ideia do Excelente Londrina empresa. é valorizar todas as nossas empresas para que elas possam estar organizadas na sua documentação para participar do certame. Né? A gente ensina, Marcão, do zero, ninguém precisa saber. Às vezes as pessoas vêm e falam, eu não sei disputar licitação. Eu falei, ótimo, melhor ainda, né? Que aí você vai aprender tudo certo. E eu falo muito textualmente para os empresários. Você vai aprender sem esqueminha, sem jeitinho, sem letra miúda. Você não precisa conhecer ninguém, nem ser amigo e nem inimigo de prefeito ou de qualquer servidor para ganhar uma licitação na Prefeitura de Londrina. A gente, Marcão, eu tenho certeza disso, é a prefeitura do país com mais porta aberta para pequenos negócios em licitações. Teve o selo de transparência que nós vencemos aí, a não cidade teve? mais transparente do Brasil. Nós somos o município mais transparente do Brasil, de acordo com a CGU. Quem que avalia isso? A Controladoria Geral da União é o órgão máximo hoje de controle externo, né? Ela faz avaliação em 665 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes. E é interessante, porque quando nós assumimos, o prefeito Marcelo Bellinati assumiu em 2017, saiu a pesquisa relacionada a 2016. Londrina estava na posição 585. Imagina. Prefeito virou o último dos últimos. Prefeito, né? pegou, me chamou, falou isso aqui, porque a imprensa veio, aí prefeito, você entrou e a transparência lá embaixo. O prefeito falou, mas isso aqui não é da minha administração. Minha administração está começando, ainda não foi avaliado. Entendi. Virou para mim e falou assim, você tem um compromisso, até o final do meu mandato, você tem o compromisso de colocar Londrina entre os municípios mais transparentes do Brasil. Isso é feito de que forma? Tarefa dada, tarefa cumprida, né? Inclusive. Como que é feito isso? Você pega tudo aquilo que faz e aí tem que registrar. É como se fosse um ISO.
Marcão, existe um padrão a ser seguido, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Ela estabelece os mínimos critérios a serem respeitados da questão de transparência, mas ela coloca o mínimo. Você tem que adotar boas práticas, você tem que adotar mecanismos. Então, a avaliação ela era feita apenas na chamada transparência passiva, que é o papel de ouvidoria. E em 2017 ela mudou esse critério. Então eles estão avaliando a gente, nós não sabemos o que eles estão avaliando. Eles entram com pedido de acesso à informação reais. Tem que abrir tudo. Eu não sei quem é que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. E Você é o cara lá do quem Ministério da Justiça, da CGU. É tipo um cliente oculto, né? Cliente oculto. Assim, um cliente oculto. Então pesquisa as coisas nossas. Ele fica pesquisando. Não, e ele faz os pedidos. E ele avalia a qualidade da resposta emitida. Se foi respeitado o prazo. Às vezes ele entra com um recurso e avalia a questão do recurso. Como é que o recurso... Tudo. Ele é avaliado tudo. Depois eles avaliam a questão do portal da transparência. Aí entra a transparência ativa. Né? Então eles entram no portal da transparência e avaliam se está tendo os critérios básicos, quantos cliques você está dando, se ele é fácil de acesso, se ele é fácil de avaliação, etc. Então nós começamos a fazer um checklist, nós e a controladoria, verificando item por item, o que nós estamos em desconformidade. 2018 saiu o resultado. Quando saiu o resultado, nós olhamos e falamos, opa, nós aqui nós entramos com recurso. E fomos para primeiro lugar, junto com Serra no Espírito Santo, com a nota 9,95. Todos os municípios desses 5 décimos perderam. Todos. 2020, nova avaliação, nota 10. Por quê? Porque nós atendemos tudo, estamos sendo rigorosamente verificando, colocando a transparência, cobrando, principalmente, porque não adianta falar que a transparência é a ouvidoria. A transparência é a administração. Se a ponta não fizer a sua parte, a ouvidoria não faz nada. Como todo. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, como munícipe, tá? Como munícipe, também publicitário e jornalista. Eu sempre acho, não só de Londrina, que os sites das prefeituras, eles são muito chatos. Os sites das prefeituras, eles são assim, enfadonhos, é muita letrinha, não tem um designer. Gente, reúne lá a galera, sei lá, faz alguma coisa para ficar legal de navegar, porque a navegabilidade das pessoas hoje está incluída nos quê? Primeiro, nós estamos aqui em 4 pessoas, 3 estão usando óculos. Deixa eu ver, tá lá o Rogério usando óculos, então, tá mais um. Então, primeiro, enxergar. Segundo, mais de 80% não vê pelo computador, vê pelo celular. Nem todo mundo tem celular bom. Então vai lá, é a capinha do celular, é mais a película, é mais o óculos. Aí os caras colocam aquelas letras pequenininhas, aquele site chato. Não é um apelo que eu estou fazendo para vocês, mas que tal deixar um site legal? Porque o que tem de informação no site, o que vocês fazem de comunicação é uma coisa impressionante. Eu recebo, tanto é que você falou para mim sobre o turismo, eu recebi na hora. Eu sei tudo que você está fazendo. Frazão, eu sei tudo que você faz, Zé, eu sei tudo que você faz, Alexandre, eu sei tudo que vocês fazem. A comunicação chega, mas eu sou um cara esclarecido. Sim. Nós estamos falando sobre 700 mil pessoas em Londrina, praticamente. Que tal fazer ficar mais clean, mais leve? Posso, então, minha opinião pessoal. Então, posso até te falar isso. Paralelo a isso que você está falando, nós temos uma preocupação muito grande com a linguagem que é utilizada na questão da transparência. Que não adianta eu ser transparente, mas a linguagem é técnica difícil. Amigos, exatamente. Marcão, ontem, inclusive, em primeira mão aqui, eu iniciei uma conversa com o secretário de Fazenda. Fui eu, a Alexandra, a minha ouvidora, fomos lá conversar com o João Carlos Pérez, estava a Wanda Cono, estava o Carlos Leandro, que são diretores da Secretaria de Fazenda, e nós estávamos falando com eles justamente sobre a carta de serviço ao usuário do serviço público. Porque a carta de serviço, ela precisa ser melhorada. E nós vamos iniciar um piloto com eles de transformar a linguagem hoje técnica das cartas de serviço numa linguagem muito mais acessível. Exato, porque quem faz aqui atrás... Nada contra o advogado. Mas o advogado, ele tem uma língua dele, que é sânscrito. Que é uma outra coisa que só ele entende, cara. Aí o cara monta aquilo, tá. Aí a população fala, meu, que troço é esse, cara? Eu não entendo. Então, quanto mais leve, quanto mais fluir... tá no papel de vocês jornalistas, hein? Exatamente. Não é? Quanto mais leve, traduzir. Posso dar um exemplo de como a gente faz isso em licitações? Você sabia que eu aprendi um pouco mais de licitação e da ouvidoria? Aprendi aqui. Eu tenho certeza absoluta que dezenas e dezenas de nossos ouvintes estão entendendo o que esse negócio de ouvidoria, para que serve a profissão de vocês, porque vocês estão sendo claros.
E não é tantas oportunidades para você fazer isso. Então tem que fazer mais. Sim, por exemplo, para as licitações, a gente vende as licitações para as empresas competirem e disputarem como oportunidades. Então a gente manda, Marcão, e-mails diários para as empresas que estão cadastradas nas nossas listas com oferta de licitações. Então, se você tem uma papelaria, você vai receber um e-mail, né? Ó, a prefeitura está comprando material escolar. Nesse exato momento, eu quero participar de uma licitação e eu sou um posto de gasolina. Posso dar como exemplo? Pode. Então, sim. Aí eu entro em contato com você e falo, ó, o que eu preciso do meu posto de gasolina? Essa aqui é a documentação, deixa tudo legalzinho. Deixou Sim. tudo legal e aí você é cadastrado. Quando tem compra de gasolina... Ele vai receber um e-mail, um WhatsApp e vai receber uma ligação telefônica, Marcão. As telefonistas da prefeitura, a Tatiana e a Lívia, elas trabalhavam só como telefonia, recebendo ligações. E elas passaram há 2 anos a ligar para as empresas. No ano passado, as 2 telefonistas ligaram para 2.558 empresas de Londrina, falando assim... Você quer disputar uma oportunidade na Prefeitura de Londrina? Você quer ganhar dinheiro vendendo produto ou serviço que a nossa cidade precisa? A gente nem fala a palavra licitação, inclusive, tá? Entendi. E a gente tem um e-mail comercial que a gente manda para as empresas. Olha, você não pode perder essa oportunidade. A Prefeitura de Londrina vai comprar recarga de extintor de incêndio, material gráfico, material escolar, qualquer coisa. A gente compra de agulha a caminhão, né, na Prefeitura. E a gente manda para as empresas um e-mail comercial, para as empresas entenderem da maneira mais simples possível. Então, assim, a tarefa de ser jornalista também traduzir o poder público para coisa simples, né? Eu digo, a vida é simples, ela tem que ser simples. E o poder público não pode entregar complexidade para a população, né? Nada contra os advogados. Simplesmente o seguinte, eu também tenho um advogado que consegue conversar comigo e eu entendo tudo. Já tive advogado que eu olhei para ele e falei assim, amigão, bom, eu tenho que pagar para você mesmo, porque eu não entendi o que você falou para mim, mas deve ser uma coisa boa. A seguinte, estamos saindo para um breve intervalo comercial e a gente já continua aqui nesse bate-papo a respeito de vida. Isso é simplicidade. Vida, na verdade, histórias das nossas vidas. A gente já volta e continua aí pelo YouTube. Olha só, serviços públicos de Londrina estão acima da média estadual. Segunda vez que eles estão dando veja, é que esse aqui a gente é tão crítico com a nossa cidade que às vezes a gente não vê isso. Essa avaliação até tem uma explicação. Pela primeira vez entrou diversos órgãos e eles mudaram o ano passado o critério de avaliação da prestação de contas anual, chamado PCA. Não dá para você assinar. E eles colocaram questionários para que os órgãos respondam. E esses questionários são bem críticos. Você está cumprindo isso? Você tem isso? Você tem esse botãozinho do pânico aqui? Você tem essa questão? Você tem não sei o quê? Minucioso. Em março, eles apresentaram para nós no TCE, num evento que teve lá no TCE, eles apresentaram para nós o resultado da pesquisa. E realmente, no Paraná, de uma forma geral, foi muito baixo. Foi muito baixo. E agora, recentemente, que eles emitiram para nós, veio para a controladoria o relatório, né? A controladoria passou para nós e nós estamos analisando todos os tópicos que foram avaliados e aonde, aí entra a questão da transparência, onde é que nós podemos melhorar? Porque não é só ser avaliado. Vamos ver o que eles estão apontando que nós não estamos cumprindo. TCE foi assim. TCE lá atrás veio com uma série de avaliações. Vimos, falamos, não, nós temos direito a contraditório. Não permitiu o direito a contraditório à época. Isso em 2020. Ou seja, você poder contestar uma resposta que te foi dada. Em 2022, né? Em fevereiro de 2022, nós fomos a Curitiba e conversar com o presidente do Tribunal de Contas. Na época era o Fábio Camargo. Conversamos com ele, aí eu peguei e falei, eu contesto, eu acho que vocês têm que dar o direito a contraditório, porque não é incontestável a questão do que vocês estão falando. Uma nota que o Tribunal de Contas a nota, muitas vezes nós estamos atendendo e você está passando batido e tal. Eles mudaram o critério de avaliação. O que aconteceu? Londrina tirou nota 10 na avaliação do ano passado. Sim. Ô Alexandre, isso que você está falando é tão importante que quando eu vou convencer empresas a disputar licitações na prefeitura, eu mostro as avaliações de transparência. Porque uma grande preocupação que afasta, né, as empresas da prefeitura, né, de fazer relação de compra e venda é a falta de confiança. Samuca, é o último? Hã?
Avisa nós aí, Queiroz. Senão vamos embora, né? Quantos minutos? Cancela o Rádio Opinião aí, vamos fazer Tem mais 1 hora depois. Muito bem, nós estamos de volta para o nosso último bloco e considerações finais. Então, agradecendo aqui já de antemão, com tantas perguntas. Os caras estão tão organizados, eles chegaram na hora, né? Eles chegaram na hora, sabem a respeito do tempo certinho. Cara, é perfeito, cara. Me mandaram um monte de perguntas. Por quê? Porque vocês têm essa preocupação e eu penso assim que na profissão de vocês são agraciados e também atender a imprensa. Não é? Para a própria imprensa que vai divulgar e capilarizar tudo isso. Vocês sendo jornalistas, você está lá do lado com um amigo, né, de um veículo. Hoje os novos veículos de comunicação também, os influenciadores, né, além dos jornalistas mais tradicionais. Essa mescla faz essa nossa comunicação ser maravilhosa em Londrina. Então, desde já, Zé, obrigado, viu, bicho? Você tá aí. Ô, Zé, puta, cara, o Zé é meu, cara. De vez em quando eu falo, Zé, eu precisava ver se o prefeito recebe ali um empresário que está querendo vir em Londrina. Bem que eu não encho muito saco, não. Nesses últimos 8 anos, eu fui 3 vezes. Poucas vezes, mas 3 sempre vezes. Com coisas precisas e pontuais. Muito, né? O time de vôlei, o vôlei feminino que me pediu, até os esportes, vem me pedir a ajuda de comunicação. Então, enquanto puder fazer a campanha, eu faço sim. Léo então, Cosméticos, o cara da pizza agora lá que montou o Ricardo, maravilhoso. Eu gosto de levar empresários que estão investindo na cidade de Londrina, que às vezes o acesso ao prefeito, rapaz, é tão bom. O prefeito às vezes não faz nada, ele fala, recebe, ele é simpático, né? Dá um abraço, um café, tá bom. Que é o café da licitação. Tá bom, né? É isso que a pessoa sendo recebida pelo 001 no processo todo, que é o prefeito da cidade. Vai lá, olha, prefeito, e o que ele faz? Eu gosto disso. Seja bem-vindo. Pessoal, vou atender bem esse cara aqui. Então, cara, aí aquele empresário se sente em casa, né? Exatamente. Obrigado por você estar aí. O Marcelão, ele é ponta firme, né? Ponta firme pra isso, né, cara? Ele é um entusiasta de Londrina, né? Conhece todo o amor que ele tem por Londrina, né? Agradecer você, Marcão. E, né, a gente falou, Londrina tem muitos veículos de comunicação. Por causa do curso de jornalismo, a gente formou gerações e gerações de jornalistas. Quantos jornalistas atuando em nível nacional, estadual tem? Então, Londrina sempre foi um celeiro muito grande, né? Isso é bem bacana. Agradecer você, agradecer o Alexandre, o Marcelo e mandar um abraço pro seu João Mendonça. Seu João Mendonça falou que está ouvindo, mandou um parabéns para você também. Obrigado. Enfim, obrigado, agradeço a oportunidade, estamos à disposição sempre de servir o melhor lá para todos os londrinenses. Amém. Alexandre, obrigado, viu, queridão? O Alexandre me lembrou, rapaz, nós fomos junto pela Copel, se não me engano, para Salto Caxias, uma reportagem, e eu tava lá afoito, rapaz, desesperado, falando naquele microfone da Mix, cuspindo para tudo lado. Ele falou, é o seguinte, cara, pega o microfone aqui, você tem um vício aqui de linguagem, se posiciona direito na frente da câmera. E eu era um cavalo paraguaio, cara, querendo fazer tudo tal. Eu lembro eu e ele no ônibus, viajando, lembro no restaurante, e eu lembro as valiosas dicas. Obrigado, obrigado pelo carinho. Eu sempre tive amigos especiais para me dar dicas muito boas. Não, eu que agradeço o espaço aqui, a oportunidade de nós estarmos conversando, mostrar aquilo que a gente tem condição de fazer. Com relação a esse aspecto aí, anos 90, eu trabalhando na Folha, nós fomos para Salto Caxias, ali próximo a Cascavel, barragem, uma usina que estava sendo construída, a barragem do Rio Iguaçu, e na realidade não fui eu que cheguei para você virou para mim e falou assim, como é que você avalia o meu trabalho? Porque eu era fã do Marcão na TV Mix, o Marcão estava começando, e foi surpresa quando ele falou, eu não sou formado em comunicação, tua formação... Em Brasília como dentista. Pois é, quando ele me falou que ele era odontólogo, falei, gente, totalmente diferente. Na época, em Brasília, tinha o CES, o Centro de Estudos Verde Oliva, né? Então você tinha alguns caminhos para você fazer, ou odontologia, ou engenharia, ou medicina, e lá eles tinham caminho para você trabalhar. Então a comunicação foi uma coisa que não fiz o curso, né? O de odontologia também não. E aí eu sempre sou oriundo da observação, muito. E que bom que você lembrou disso, verdade. Eu já perguntei para muita gente na época, cara, como que você avalia o meu trabalho? Por mais que você esteja na cadeira top, você perguntar para aquele que está do teu lado, falar assim, cara, você acha que eu estou indo bem? Não, e eu te falo, você não era um cavalo paraguaio, pelo contrário, você era um puro sangue que estava ali, estava sendo... Tanto é que você conseguiu se destacar muito bem, deu um salto da Mix para outras emissoras, continuou com a mesma linha de programa,
passou a ser mestre de cerimônias, passou a assumir outras funções de comunicação e com maestria, né? E hoje está aqui com o podcast, que é uma coisa que parece que é fácil fazer, mas não é fácil, ela dá trabalho, ela exige, e você conduz muito bem, com leveza, esse bate-papo. Mas agradeço o espaço, é uma oportunidade que nós estamos tendo, e é um prazer estar podendo compartilhar um pouco do nosso histórico, da nossa vida, da nossa profissão, e principalmente estar aqui do teu lado, conversando. Obrigado. E aí, queridão, obrigado, viu? Marcão, a gente precisa marcar um podcast com você para te entrevistar, para você contar a tua história. Então já estamos aqui te fazendo um desafio. Vamos fazer o inverso. Gente aqui pra gente fazer o podcast do Marcão com o Marcão. Seria muito legal. A gente precisa saber mais da tua história, Marcão. Só que não o Marcão conduzindo, o Marcão como entrevistado. Nós como condutores. Precisa registrar a tua história, Marcão. Amém. A gente precisa. Exatamente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Então, assim, precisamos fazer. Estamos disponíveis aqui, viu? Se quiser gente para te entrevistar, já pode marcar aí. Do Marcão. Com o Marcão. Podcast com Caló. Vai ser o Marcão. E, Marcão, então, assim, obrigado por ter chamado aqui a gente para falar um pouquinho de licitação, de transparência, de comunicação pública dentro da prefeitura. Convido as empresas de Londrina que não conhecem o programa Compra Londrina, vai lá no Instagram, vai no Facebook, programa Compra Londrina, tá lá, a gente pode dar informações pelo telefone, pelo WhatsApp, tem o site do Compra Londrina, compralondrina.com.br, as empresas podem se inscrever para receber informações de licitação, informações simples, simplificadas, numa linguagem comercial, e obrigado demais por a gente poder contar um pouquinho dessa transformação que é fazer de licitação felicidade, não sinônimo de corrupção. E mando também um abraço para a DGLC, que é a grande fábrica de licitações da prefeitura. Marcão, nós temos 50 servidores que atuam nas compras públicas. Eu estou aqui só de porta-bandeira, tá? Mas são 50 pessoas que fazem as licitações da prefeitura. Nossa diretora Lúcia Gil, junto com o Fábio Cavazotti, já vai estar daqui a pouco aqui no Rádio Opinião também. Então, assim, a gente tem uma equipe muito ética, muito honesta, sem nenhum servidor envolvido em nada de corrupção, nenhum esqueminha, nada ilegal, pessoas íntegras. Assim, eu tenho orgulho, Marcão, de ter conhecido essas pessoas e saber que num país como o nosso, que corrupção é uma chaga, é um problema tão grande, na Prefeitura de Londrina não tem esqueminha em licitação, não tem corrupção. O prefeito de Londrina não põe a mão em nada de licitação. Quando ele fala de licitação é só para contribuir, para chamar as empresas. Então, assim, é um ambiente muito sadio. Assim, eu fico muito feliz de, depois de muitos anos cobrindo corrupção, inclusive na Prefeitura de Londrina, nas gestões anteriores, poder entregar para a população essa mensagem. Vem participar, que licitação na Prefeitura de Londrina é honesto, é sério. E eu não estaria aqui falando isso, né, como seria psicopata da minha parte, se isso tudo fosse mentira, né? Então, assim, tanto não é que a gente tem os depoimentos das empresas, né? Eu falo para todos os empresários que vencem licitações, né, empresas de Londrina que vencem na Prefeitura, contem para os seus familiares que vocês não precisaram pagar ninguém, fazer coisa ilegal, ser amigo de ninguém, fazer nenhuma fraude para ser fornecedor da Prefeitura de Londrina. Pelo contrário, as empresas que têm ganho licitações têm crescido os negócios, têm aumentado o número de empregos, a gente tem muitas informações e dados concretos sobre como licitação é felicidade. Essa, para mim, é a grande palavra. Licitação é felicidade, não é sinônimo de outra coisa. E cada história que tem, né? Muitas histórias, muitas gente que histórias. Estava falida e participando, hoje voltou a ter uma... Voltou a ter as empresas de pé e, né, com seus negócios revigorados. Eu estou recebendo aqui comunicação, assim, jornalistas facilitando a comunicação em todos os assuntos. Olha que legal. Eu fico muito feliz, porque é isso que um ouvidor, você na licitação, não é legal, cara? E o Zé também, né? O jornalista no processo todo, porque é uma fala minha que quando eu recebo a comunicação de vocês, eu recebo, o Tadeu Felizmino me embaça muito também, o Zé me passa, todos vocês me passam muita comunicação que vem pelo WhatsApp. Fazer com que realmente essa comunicação, esse flyer, esse folder, essa comunicação pelo WhatsApp ou no site, ele fique cada vez mais fluido, né? Ele que fique cada vez mais simples, porque quando a gente entra, você percebe a quantidade de benesses, a quantidade de ações, a quantidade de atividades, que é só uma questão de ficar um pouquinho mais leve, com as letras um pouquinho, a fonte, né? A fonte é a forma com que a gente fala sobre o design, né? Ele seja um pouquinho mais lido,
Você imaginando que na ponta tem uma senhora de 90 anos que é munícipe e ela está de óculos com um celularzinho ruim ou não tem computador na casa dela. Então, só me resta agradecer porque vocês são meus amigos. Antes de mais nada, meus amigos, eu estou muito feliz com a presença de vocês. Marcão, quero deixar uma frase. Toda vez que a gente atende uma pessoa da comunidade lá na prefeitura ou uma empresa, as pessoas com bom atendimento, elas agradecem bastante. Né? Elas falam, nossa, obrigado. Puxa, o atendimento foi tão importante, tão interessante isso que você me contou, me ensinou. E eu respondo de uma outra forma, eu falo, obrigado você por pagar o meu salário. Né? E, então, assim, obrigado ao povo de Londrina por pagar os nossos salários e por permitir que a gente esteja fazendo isso pela população. E eu vou usar uma última frase aqui, aproveitar, já estourou o tempo, mas vou usar uma frase aqui que a gente usa na ouvidoria. Todo caso que nós atendemos de ouvidoria é um caso individual, mas a solução que a administração dá, ela é coletiva. O resultado, o reflexo disso atende a toda a sociedade. Perfeito. Muito bem. Abraço pro povo de Londrina. Aê, Londrina! Valeu, Londrina! Valeu, Londrina! Muito obrigado a você, nosso amigo internauta, para você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pela 91,7. Vem aí, JB Faria também falando sobre licitação. Dessa vez é mais sério, né? Aí o assunto é mais... Mas tem que comprar Londrina aí, o secretário e a diretora vão falar também. Com certeza. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Estaremos juntos semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele há de querer. Valeu! Valeu! Muito bom.